Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 10. Vamos ler um texto um pouco grande, do versículo 25 ao versículo 37. Quero sua atenção máximo, acompanhando aqui pelo telão, ou pela sua própria Bíblia, ou pelo seu celular. Mas acompanhe, eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. E hoje vamos meditar sobre o bom samaritano. É o tema da nossa reflexão. Bom samaritano, amar como Cristo ama. Diz assim, Lucas 10, 25 em diante. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame ao próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem teve compaixão dele, foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Diga assim: o bom samaritano. Amar como Cristo ama. Essa palavra, eu lendo ela essa semana, e eu parei nela e comecei a meditar um pouco sobre ela. É uma parábola muito conhecida, né, que Jesus ensina sobre o amor ao próximo, sobre a compaixão e sobre o serviço. Jesus, ele contou essa história em resposta à pergunta de um doutor da lei. Jesus, quando esse doutor da lei perguntou para ele aqui: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo, irmãos? Quem é o próximo que eu tenho que ajudar? Quem é esse próximo que eu tenho que estender minha mão? Quem é esse próximo que eu possa, às vezes, até tirar parte do meu dinheiro e repartir com ele? Se você me responder, aquela pessoa que eu conheço e precisa, só faço com esse tipo de pessoa, está fazendo bem, mas não o suficiente. Porque o próximo, né, Jesus
perguntou a esse doutor da lei: quem é o próximo daquele homem que estava caído lá e que foi tratado, né? E nós fazendo essa reflexão total aqui, nós vemos que o próximo é aquele que está precisando e nós podemos ajudar. Esse é o próximo. Não precisa ser meu irmão, não precisa ser meu parente, não precisa ser da minha igreja, não precisa, né, não precisa ser uma pessoa que eu ache legal. O próximo é aquele que está precisando. Porque esse bom samaritano, ninguém conhecia ele estava lá jogado no caminho. Jogado no caminho. Quantas pessoas você já encontrou jogado? Quantas pessoas você já encontrou no seu caminho, precisando de alguma coisa que você tinha? Necessitando de um cuidado que você poderia suprir. Quantas pessoas, irmãos, nós já encontramos pelo caminho e nós fizemos iguais a esses religiosos, passamos de longe, de largo, atravessamos a rua, né? Então o contexto dessa parábola aqui, né, começa com a pergunta do doutor da lei, né? Em Lucas 10, 25, do 25 ao 29, ele pergunta ali, ele queria saber o que era necessário para herdar a vida eterna. Na realidade, ele estava querendo testar Jesus, porque ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei, ele sabia, ele conhecia as coisas espirituais. Ele conhecia a Torá, né? Ele conhecia a Bíblia muito bem, ele ensinava a Bíblia, ele ensinava a palavra. E ele compartilhava da palavra. E ele orientava o povo. Então ele era um doutor da lei. Ele pergunta para Jesus, né? E Jesus orienta aqui, Jesus direciona ele para o maior mandamento, né? Ali que também foi algo que Jesus direcionou no diálogo que ele teve com o doutor, né? Como é que Jesus suscitou nele, né, o conhecimento, né? Você conhece a lei? O que é que diz a lei? O que é que diz os mandamentos? Para isso. E ele fala ali, né, irmãos, e falou do amor a Deus, o primeiro mandamento, né? Amar a Deus, amar ao próximo. Mas Jesus disse: muito bem, é isso aí. Tá certo, é isso aí. Você conhece. E muitas vezes, irmãos, nós buscamos regras, mas Jesus, Ele nos chama. Ele chamou cada um de nós que estamos aqui nesse ambiente para ter um estilo de vida baseado no amor. Glória a Deus. Ele nos chamou para isso. Ainda bem que eu ouvi um glória a Deus. Glória a Deus. Jesus te chamou para você ter um estilo de vida baseado no amor. Até o fariseu sabia disso. Até o fariseu sabia disso. O mandamento que ele citou foi esses dois aqui: amar a Deus e amar ao próximo, né? E Jesus respondeu ali, conta uma história, né? Com a resposta de Jesus, ele conta uma história. Ele fala de um homem assaltado, de um homem espancado, de um homem deixado quase morto. E ele cita 3 personagens ali na história dele. Ele fala do sacerdote, ele fala do levita, ele fala do samaritano que estava ali no caminho, né? O que foi roubado, assaltado, né? Agredido, foi um cidadão que ninguém sabe quem era. Mas, irmãos, ele cita ali 3 outros personagens que eram conhecidos daquela época, eram muito conhecidos. Se falasse sacerdote, ele cita um sacerdote.
Um sacerdote é pelo caminho, né? E o sacerdote ali era alguém de autoridade espiritual. Era o que conduzia os cultos nas sinagogas. Era o que manejava a palavra. Era o que ensinava. Hoje seria o pastor. O pastor principal da igreja era o sacerdote. E o pastor, o sacerdote está indo para o culto, está indo para a igreja, e no caminho ele vê um homem machucado, um homem assaltado, um homem gemendo no chão, e ele passa de longe. Atravessa a rua, talvez preocupado, quase atrasado, tem que pregar, eu tenho que pregar. Talvez até um dia desse eu vi num vídeo aí, né, uma simulação dessa parábola assim, bem contemporânea. O pastor ia olhava e recebia o celular, uma mensagem: aonde está você? Já está quase chegando a hora. E o cara passa e vê o doente, o assaltado lá no chão, ferido, e não está nem aí. Ele tem que cumprir a missão espiritual que Deus, entre aspas, deu para ele. Ele tem que chegar lá e ele tem que pregar. O outro personagem é o levita. O levita é os meninos do louvor aqui. Ministram a palavra com unção. A palavra é maravilhosa, ministra canções maravilhosas que nos levam a sentir a glória, o poder de Deus. E estava passando lá no caminho, mas tinham que fazer o louvor lá na igreja. Eles tinham que passar a música antes com o maestro, com o Rails. Eles tinham que pegar o tom direitinho, não podia ter falha no louvor, eles tinham que ir. Está lá o desgraçado caído no chão, assaltado, doente, para morrer, mas tem que chegar lá para fazer o louvor. O levita, esse era o levita aqui, irmãos. A Bíblia diz que ele passou bem longe também, atravessou a rua. Mas a Bíblia diz que veio um samaritano. E sabe quem era o samaritano, irmãos? O samaritano eram as pessoas mais discriminadas, que sofriam os maiores preconceitos dessa época aqui. Os samaritanos não recebiam nenhuma saudação dos judeus. Os samaritanos não podiam nem entrar nas sinagogas dos judeus, porque os samaritanos eram misturados. Os samaritanos eram considerados impuros. Os samaritanos, eles não tinham Deus. Os samaritanos, eles não conheciam o Senhor. Os samaritanos, eles não obedeciam a palavra. Os samaritanos, eles não tinham nada a ver com Deus. Não era digno nem de dar bom dia, nem de dar boa noite ou boa tarde. Eles não eram dignos disso, porque era considerado um povo imundo, maldito, um povo indigno. Esse era o samaritano. Por isso que Jesus, ele faz uma pergunta aqui ao judeu, ao doutor da lei. Ele diz assim: olha, qual desses três parece ter sido próximo deste homem que está, desse samaritano? Olha a resposta dele. A resposta do doutor da lei, ela revela tanta religião, revela tanta discriminação, que ele não responde. É o samaritano. Pois Jesus falou de um samaritano. Amém, amados? Ele não responde que é um samaritano. Olha o que ele responde, ele diz: é o que usou de misericórdia. A discriminação era tão grande que ele não teve coragem de dizer: foi o samaritano que fez a boa ação, foi o samaritano que fez o correto, foi o samaritano que ajudou, mas foi o samaritano que usou de misericórdia. Foi o que usou de misericórdia.
Irmãos, a lição que aprendemos aqui é que o amor verdadeiro, ele é ativo, ele ultrapassa a barreira da cultura, ele ultrapassa a barreira da religião, ele ultrapassa a barreira do social. O amor de Deus na nossa vida precisa ser ativo, sempre. Amém, queridos? Eu não posso ajudar só porque é meu parente, só porque é meu irmão da igreja, como se os outros não fossem. Eu não posso ajudar só porque eu gosto, não, eu gosto do fulano, eu vou ajudar, não é isso que Jesus ensina. Jesus nos ensina a praticar um amor, irmãos, não só de palavras, mas de prática. Mas praticarmos esse amor, ele tem que ter obras. Amém? Então nós tiramos algumas lições espirituais aqui dessa parábola para nós aplicarmos na nossa vida. Quais são as lições que nós aprendemos aqui? Primeiro, o amor não tem fronteiras. Digo, o amor não tem fronteiras. Não tem. Nós devemos amar todos. Amém? Devemos amar o preto, o branco, o índio. O povo de Deus não deveria ter isso. Até há pouco tempo, e ainda há, porque a imprensa acoberta, né? Havia igreja nos Estados Unidos só de negros, pretos, e igreja só de branco. E quem não podia ir na igreja do outro, não podia. Né? Até há pouco tempo isso acontecia. Né? E ainda há isso, irmãos. Sabe, há uns 15 anos atrás, eu fui numa convenção lá em Camboriú, e o nosso ônibus foi fazer compras numa cidade chamada Brusque, que é muito barata, a roupa é muito barata. E nós estávamos lá no shopping, onde vendia as roupas, e os lojistas, vários deles disseram: se na caravana de vocês tiver pessoas de cor, não deixem caminhar na rua sozinho. Brusque é uma cidade de raiz alemã, e eles não gostam de pessoas de cor, e até hoje até agridem. E isso nos tempos de hoje. Sabe, irmãos, Deus nos ensina, nós temos um amor que nos ensina que o amor não tem fronteiras. Olha, Paulo ensinando sobre isso aos Gálatas, diz assim, Gálatas 3:28, ele diz assim: não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Não há mais judeu e gentil. A igreja não pode ter esse olhar. Paulo está orientando a igreja e dizendo: olha, igreja, você não pode ter o olhar agora de não, é gentil, não, é irmão, né, judeu, o judeu é nosso irmão, o gentil não é. Não existe isso. O que existe são pessoas que Deus ama e eu tenho que amar. É isso que existe. Aleluia. O samaritano e o judeu aqui, eles eram inimigos históricos. Só que o amor de Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Eu te pergunto nessa noite, quais são as pessoas que você tem evitado ajudar? Quais são as pessoas que você vê assim: não, meu espírito não bate com dele, meu espírito não bate com dela, eu não consigo nem estar no mesmo ambiente que ele está, eu não gosto daquela pessoa. Então você diz assim: eu amo só o suficiente para ir para o céu. Eu não sei nem que suficiência é essa. Mas tem gente que diz isso, irmãos.
E Paulo está dizendo aqui, olha, não existe mais isso, acabou. Só existe Deus. Só existe a igreja. E a igreja representa Deus. E aquilo que Deus ama é aquilo que a igreja tem que amar. Aquilo que Jesus faz é o que a igreja tem que fazer. Aquilo que Jesus é o que a igreja tem que ser. É isso que Paulo está falando aqui às pessoas. Sabe, irmãos, a religião sem amor ela é vazia. Ela é vazia. Olha, Tiago, na carta de Tiago, olha o que Tiago diz. Ele diz assim, olha, do que adianta, Tiago 2,14, do que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo, tenham bom dia, aqueçam-se e comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, do que isso ajuda? Como vem a fé por si mesmo? Irmãos, a menos que produza boas obras, está morta. Tiago está dizendo, olha, a fé sem obra ela é morta. Não adianta dizer, eu creio, eu amo, eu tenho Deus na minha vida, aí chega um necessitado e você tem, e você olha e Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, libera a palavra profética para a vida dele. Você vai se dar bem na vida. E a pessoa vai com a sua necessidade. E você podia ter suprido a necessidade dela. É sobre isso que Tiago está falando aqui. Aí Tiago diz assim, olha, fé sem obras é morta. Do que adianta? Você está se enganando. Você está vivendo um falso evangelho. Você está vivendo uma falsa fé. Você não tem fé. Porque a fé ela acompanha as obras. Diga, fé e obras andam juntas. Então eu tenho que ter fé, eu tenho que ter obras. Sabe, o sacerdote e o levita, eles tinham conhecimento religioso, mas faltavam-lhe compaixão. Faltava ali, eles ensinavam sobre o amor, eles falavam sobre o amor de Deus, eles falavam sobre o poder de Deus, mas eles passaram longe. Eles passaram, em uma versão está dizendo de largo, uma versão que eu li, atravessou a rua. Talvez até ouviu o gemido, mas não estou ouvindo nada, eu não estou ouvindo nada, mas estava. Você acha que Deus não estava vendo aquilo? Você acha que Deus está morto? Deus está dormindo? Você acha que Deus não conhece a nossa vida, irmãos? Você acha que Deus não conhece as nossas condições, a nossa situação? Você acha que Deus não sabe o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? E você acha que muitas vezes Deus não nos testa nisso? Em Hebreus está escrito que anjos, irmãos, se passam por pessoas e podem chegar na nossa casa pedindo alguma coisa. Você sabia que alguém que chega lá na sua casa, bate e pede alguma coisa, pode ser um anjo? Eu creio na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, é isso que ela diz. O livro de Hebreus fala isso. Então, nossa fé ela deve ser demonstrada por ações de amor. Amém, amados? Por ações de amor. O verdadeiro amor, ele custa algo. Diga, o amor custa algo. O amor, ele tem um preço. Ele tem um preço. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi esse tal maneira? Deu seu filho.
Em favor de quem? Da minha vida e da sua vida. O amor, ele tem o preço. O samaritano agiu diferente dos religiosos, amém? O samaritano pegou ali aquele homem que foi ferido, que foi roubado, ele gastou dinheiro, ele gastou tempo, ele saiu do jumento que estava carregando ele saiu, colocou o homem em cima, irmãos, e foi arrastando o jumento até, eu não sei aonde, qual era a distância aqui, até a hospedaria que ele chegou. Ele gastou, houve um investimento, houve um esforço. E você leu comigo aqui, até quando ele deixou o homem lá, ferido, disse lá para o dono da hospedaria, olha, cuida bem dele, pega aqui 2 denários ou 2 moedas de prata, isso representava 2 diárias, o serviço de 2 dias, não sei quanto está uma diária de um pedreiro hoje, é 2 diárias de pedreiro, 2 dias, está 2 dias pago aí com tudo, se tiver que gasta mais, na volta, eu acerto contigo. Ele gastou, o verdadeiro amor, ele custa algo. Amém? Então quem ama, investe. Diga, quem ama, investe. Quem ama, investe. Sabe esse bom samaritano aqui, irmãos, sabe quem é esse bom samaritano? Dessa parábola, a gente está contando uma história aqui. Sabe quem é esse bom samaritano? Esse bom samaritano, irmãos, ele é Jesus. Esse bom samaritano é Jesus. Sabe, esse homem ferido, assaltado, roubado, quase perdendo a vida, esse homem, ele simboliza a humanidade caída. Ele simboliza eu e você quando nós não tínhamos Jesus. Quando nós não tínhamos Deus, quando o diabo roubava, quando o diabo assaltava, quando o diabo feria, quando o diabo maltratava, quando muitos aqui queriam se suicidar, estavam com depressão, era você que estava lá na beira daquele caminho. Quando você que achava que não tinha mais jeito para a sua vida, quando você que vivia nas drogas, como muitos aqui viviam nas drogas, né, estava lá e fumava o último baseado, ou cheirava a última cocaína, quase morrendo. Era esse homem que estava caído aqui, ferido, pelos assaltantes. Esses assaltantes simbolizam a ação do diabo e dos seus demônios, que roubam, que maltratam, que fazem o mal que puderem fazer ao ser humano. O diabo odeia o ser humano. Você sabe por que o diabo odeia tanto o ser humano? Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Aleluia. E era isso que ele queria, irmãos. Aleluia. Era isso que ele queria. Sabe, irmãos, esse samaritano, ele representa a pessoa de Jesus, que nos pegou nessas condições, desesperado, sem jeito na vida, à beira da morte. Jesus veio com óleo, com o seu vinho. Óleo simboliza unção, vinho simboliza alegria, que veio nos dar uma nova expectativa, que veio nos trazer um renovo, que veio nos tirar da beira da morte para a vida, a beira do caminho para o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é esse bom samaritano. Jesus é esse bom samaritano. Sabe o que simboliza, irmãos,
essa hospedaria. E esse dono da hospedaria, que é dono da hospedaria, não representa pastor, não. O pastor era aquele que passou lá, e daí ficou de lado, o sacerdote. Esse dono da hospedaria que cuidou, que deu toda a assistência, orientada pelo bom samaritano, esse dono da hospedaria simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, que nos consola e que cuida de nós também. Amém? E essa hospedaria simboliza a igreja do Senhor. Amém, amados? Então a pergunta para a gente encerrar é: como podemos ser bons samaritanos hoje? Como podemos ser bons samaritanos hoje? Eu respondi algumas coisas aqui e vou compartilhar com você. Primeiro, desenvolvendo um coração sensível. Coração sensível, irmãos. Desenvolvendo um coração sensível. Paulo, falando aos Colossenses, ele diz assim: olha, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Glória a Deus, aleluia. Essa deve ser a atitude da igreja. Nós somos a igreja, amém, amados? Diga: eu sou igreja. Nós somos a igreja, nós devemos nos revestir desse amor, dessa compaixão, dessa bondade, dessa humildade, irmãos. Jesus é o nosso modelo. Vale a pena seguir o modelo. Vale a pena seguir o modelo que é Jesus. Como podemos ser bons samaritanos hoje? Agindo em amor e generosidade. Agindo em amor e generosidade. Olha, 1 João 3,18, João fala aos filhinhos, e os filhinhos aqui eram as pessoas da igreja, irmãos. Ele chamava filhinhos aqueles que serviam a Deus. Aqueles os novos convertidos, estavam se chegando na fé, na presença de Deus. Diz: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Em outras palavras, João estava dizendo assim: irmãos, nós não podemos ser hipócritas. Falar de amor, ensinar sobre amor, dizer que ama, abraçar, beijar. Nós não podemos ser hipócritas e nos limitar somente a isso. Nós temos que praticar. Nós temos que ter ações. A nossa fé tem que ter obras. Amém, amados? Porque o amor verdadeiro não é apenas palavra, mas é atitude. Amém, amados? Deixa eu contar uma pequena experiência que eu tive. E aqui tem minha irmã que é testemunha disso. Ela está aqui nessa noite. Que mora quase em frente à minha casa. Tinha uma mulher que morava em frente da minha casa praticamente. E essa mulher, ela é até da Assembleia de Deus. E ela tinha um problema de saúde, um problema de metais pesados, né? Metais pesados. Aí o pulmão dela se retraía todinho, ela ficava sem ar e tinha que ser assistida na hora. Irmãos, quase todos os dias, eu levava ela para o hospital. Ela passava mal, pegava ela, e nessa época eu tinha um problema sério de coluna. Eu levava ela, colocava dentro do carro, levava para o hospital. E eu não deixava ela lá não, esperava ela ser atendida e trazia ela de volta. Quase todos os dias eu fazia isso. Ela viajou uma época para fazer tratamento, voltou e passando mal do mesmo jeito. Diminuiu a sequência, mas ainda dando problema, e eu sempre levando ela.
né? Eu poderia muito bem dizer assim, não é da minha igreja, eu não preciso ajudar não, né? Ou eu poderia dizer assim, é só ligar para o SAMU, vou ligar para o SAMU que eles vêm com toda, né, numa rapidez tremenda, eles vêm, né, irmãos, e dão toda a assistência necessária. E a mulher sem um pingo de ar. Acho que várias vezes eu disse, essa mulher não vai chegar não. Vai morrer dentro do carro. E isso aconteceu muitas vezes. Mas eu quero te dizer que quando nós agimos como bons samaritanos, Deus recompensa. Esse bom samaritano, eu entendo, quando ele disse, olha, o que faltar para esse homem aí, você pode deixar, quando eu vier, eu pago a diferença. Eu já tinha experiência. Porque Deus não deixa faltar. É Deus quem dá o recurso. Amém? É Deus quem dá o recurso. Aí olha só, eu ia com ela, levava ela quase todo dia. E aconteceu, irmãos, uma noite eu estava dormindo em casa, né? E eu com problema seríssimo de coluna. Alguns aqui acompanharam quando eu estava com problema de coluna, 2 hernias de disco, assim que estava terrível. Passei um período grande sem saber o que é dormir uma noite de sono, porque não conseguia ir para a rede, ia para o chão, ia para a cama, ia para sofá, ia para tudo quanto era lugar. E não resolvia, só dormia no cansaço mesmo. E teve um dia, eu deitado na cama, dormindo, né? E de madrugada, de repente, eu tive um sonho. E nesse sonho a gente estava numa igreja bem menor do que a nossa aqui. E eu estava ministrando a palavra. E lá no meio do povo estava a irmã. E a irmã levantava, subia no púlpito assim, colocava as 2 mãos aqui na minha coluna. E queimava, sabe? E eu comecei a sentir aquela queimação. Aí eu acordei. E eu acordei gritando, né? A tua Márcia acordou. Eu disse, Márcia, eu acho que Deus me curou da minha coluna. Glória a Deus, aleluia. Acho que Deus me curou da minha coluna. No outro dia eu vi a irmã. E eu falei com ela, ela falou comigo, e aí, como é que o senhor está? Ontem à noite, mesmo de madrugada, eu estava orando pelo senhor, pela sua coluna. Irmãos, para terminar a história, eu fui curado da minha coluna e ela foi curada, está viva até hoje. Para a glória do Senhor. Deus nos chamou para nós sermos os bons samaritanos. Mesmo num tempo como esse, que ninguém ama ninguém está nem aí para ninguém, nós não somos ninguém, nós somos o povo de Deus. Amém? Nós somos o povo de Deus, nós temos que fazer aquilo que Deus manda nos fazer. E nós, irmãos, vamos ser bons samaritanos, vencendo a indiferença, vencendo o egoísmo. Paulo fala assim, ele diz, olha, não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem uns aos outros, considerem até os outros mais importantes do que vocês. Não liguem para isso não, negócio de querer impressionar ninguém, vocês não precisam disso não. Não procurem os seus próprios interesses, mas procurem sempre atender os interesses dos outros. Paulo está dizendo assim, nós temos que ser os bons samaritanos. Nós temos que estender as mãos, nós temos que ajudar, sem olhar, sem ter nenhum tipo de interesse. Por quê? Porque nós estamos a serviço do Rei, a serviço do Senhor dos Senhores. E Ele nos capacita, Ele nos dá os recursos, Ele nos abençoa. Por isso, irmãos, precisamos ser esses bons samaritanos desse tempo. Deus nos chamou para sermos esses bons samaritanos. Nós seremos os bons samaritanos, fazendo a diferença na sociedade. Nós nunca seremos bons samaritanos fazendo o que a sociedade faz. Nós vamos fazer a diferença na sociedade. Amém, amados? Amém, queridos? Aleluia. Olha, ontem o José Ramildo falou comigo, acho que
Ontem não, esse dia no discipulado, acho, ele falou que me admirava porque as pessoas iam embora daqui, depois voltavam e eu tratava do mesmo jeito, nunca era indiferente. Mas, irmãos, eu preciso ser como Jesus é. E Jesus não trata ninguém diferente. Se for, eu abençoo, se chegar, eu abençoo. E eu abençoo na maneira rústica de falar, rústica religiosa, porque quem abençoa é Deus e Deus abençoa conforme a sua obediência. Amém, amados? Deus não te abençoa porque um sacerdote te abençoa. Deus te abençoa porque você está na obediência da palavra de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Por isso Jesus falou da mesma forma, Mateus 5,16, da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Amém? Nós somos da luz, nós somos a luz, e as nossas obras vão ter que brilhar. Para quê? Para que a glória venha para mim, para você? Não, para que a glória seja de Deus. Amém, amados? Para que a glória seja de Deus. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. E eu gostaria que você... Chazinho bom. Obrigado. De louro com limão. Eu quero que você feche seus olhos. Feche os seus olhos, querido. A parábola do bom samaritano nos ensina que o amor verdadeiro, ele é ativo. Ele é sem preconceitos e ele reflete o caráter de Cristo. Eu queria que você saísse hoje dessa igreja com uma pergunta na sua cabeça: quem Deus está me chamando para ajudar? Lhe garanto que logo, logo você terá a resposta, querido. Glória a Deus, aleluia. Ser cristão é mais do que conhecer a Bíblia. Ser cristão é viver o amor de Cristo em ação. Oh, aleluia. Eu quero que você coloque sua mão no seu coração. Jesus ensinando aos discípulos, irmãos. Jesus disse: olha, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no seu trono. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou, que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e foram me visitar. Então os justos, eles responderão: Senhor, quando foi que vimos
estivermos famintos e lhe demos de comer, ou sedentos e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e lhe convidamos para a nossa casa, ou nu e te vestimos. Quando foi que te vimos doente, ou na prisão e fomos te visitar? E o rei dirá, o Senhor dirá, Jesus dirá, eu lhes digo a verdade, quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Quando vocês fizeram ao menor dos irmãos, quando vocês fizeram ao que está necessitado, quando vocês fizeram ao que está caído na beira do caminho, quando vocês fizeram, quando vocês estenderam as mãos, quando vocês fizeram, quando vocês ajudaram, quando vocês estenderam as mãos, quando vocês agiram em amor, em todos esses pequenos, Jesus está dizendo, a mim fizeram, a mim ajudaram. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos.